Nessa aula vamos falar sobre os intervalos reais. Como eu disse na aula anterior, o conjunto dos números reais ele é representado por uma reta. E aí se a gente pega pedaços dessa reta, como segmento de retas ou semi-retas, a gente vai ter o que a gente chama de intervalos reais, certo? E aí eu vou dividir o estudo desses intervalos em dois grupos, ok? O primeiro grupo eu vou denominá-lo, o primeiro grupo de intervalos reais, eu vou denominá-lo de intervalos, eu vou denominar de intervalo real limitado. O detalhe aqui é que a gente não pode associar limitado ao conjunto ser finito, certo? É claro que se o conjunto ele é finito, ele é limitado, mas eu posso ter um conjunto limitado e ele ser um conjunto infinito, que é o caso desses conjuntos que a gente vai ver agora, certo? Os intervalos que são reais limitados é porque ele é chamado assim porque ele vai ter um limite inferior e um limite superior, mas a gente vai ver que se trata de conjuntos infinitos, tá? Então vamos supor aqui que eu tenho a reta que representa o conjunto dos números reais e vamos imaginar que eu localize sobre essa reta dois números reais distintos. Então, nesse ponto aqui, eu vou pegar, por exemplo, o número A e nesse outro ponto aqui eu vou pegar o número real B, certo? Ambos são números reais, tá? E como eles se localizam em pontos diferentes, eles têm valores diferentes. Nesse caso aí, a gente diz que o A ele é menor do que o B. Se eu quiser que o A ele participe do intervalo, a gente vai fazer uma bolinha assim no A, certo? E aí vai dizer que o intervalo ele é fechado em A. O mesmo sobre B. Se eu quiser que o B participe, eu faço uma bolinha assim e digo que ele é fechado em B. Mas aí, além de considerar o A e o B, que é o que a bolinha indica, a bolinha ali indica que eu estou contando com o A e com o B. Mas além deles, participam também do intervalo todos os números entre eles. E para indicar isso, a gente risca dessa maneira. Então, isso é a representação geométrica de um intervalo que a gente chama de intervalo limitado. Por quê? Porque todos os números ali, eles são maiores ou iguais a A e menores ou iguais que B. Ou seja, tem um limite inferior e tem um limite superior, ok? E aí, por isso, um intervalo limitado. Mas note que naquele segmento de reta existem infinitos pontos. Consequentemente, ali você tem infinitos números reais. Logo, eu tenho um conjunto limitado, porém ele é um conjunto infinito, ok? E é um subconjunto dos números reais. A gente pode também mencionar esse intervalo na notação de conjunto. Na notação de conjunto ficaria assim, um conjunto dos x pertencente aos reais. E por que pertencente aos reais e não aos racionais e não aos inteiros? Porque, como eu peguei todos os números de A até B, todos sem exceção, não deixei buraco nenhum, certamente eu peguei números racionais e números irracionais, ok? Aí, por garantia, a gente diz que são números reais, tá? Tal que, agora eu quero mencionar que são números que vão do A inclusive até o B inclusive. Aí basta dizer que x é maior ou igual a A e menor ou igual a B, ok? Então, essa é uma representação utilizando a linguagem de conjuntos. E veja que eu descrevi por uma propriedade. Existe uma outra notação que é você usar colchete. E para indicar que é fechado em A, eu faço isso. Escrevo A à esquerda do B, separado por vírgula, entre colchete. Então,
aqui a gente vai interpretar como sendo o intervalo real fechado em A e fechado em B. Ou seja, essa notação representa esse conjunto de números reais. Como eles são conjuntos, a gente pode fazer operações entre eles. Pode fazer união, interseção, diferença, complementar, diferença simétrica. Porém, eu sugiro que quando precisar fazer operação entre esse tipo de conjunto, trabalhe sempre na forma geométrica. Você pega os conjuntos envolvidos, coloca um abaixo do outro na forma geométrica e tenta obter a união, a interseção, a diferença simétrica ou complementar. Isto é, o que ele pedir lá na questão, tá certo? Esse é o primeiro tipo de intervalo real limitado. Mas eu poderia ter um assim. Imagina aqui a reta dos reais, a reta que representa o conjunto dos números reais. Agora vamos fazer o seguinte, onde ficava o A e o B anteriormente, na figura anterior, eu vou fazer um buraco aqui, certo? Então, imagina que eu faço um buraco no lugar do A e no lugar do B. Então, a bolinha que eu vou fazer vai ficar assim agora, certo? Aí aqui seria o A e aqui seria o B. Aí quando eu faço a bolinha desse jeito, eu estou dizendo que eu não incluo A e não incluo B, certo? Ou seja, o intervalo agora ele não tem o A e nem tem o B. E quando a bolinha for assim, eu digo que o intervalo ele é aberto. A gente só vai considerar apenas os números que estão entre o A e o B. Aí nesse caso não tem nem o A e nem tem o B. Aí uma diferença é importante você notar entre esse intervalo e o outro, que nesse conjunto existe o menor elemento. O menor elemento é o A, como existe também o maior, que é o B, certo? Então ele tem um elemento mínimo, ou seja, o menor elemento é o A e o elemento máximo. O maior elemento, no caso, aí é o B. Já no outro intervalo, como não tem nem o A nem o B, então ali eu não posso dizer que existe o menor elemento e nem existe o maior. Por quê? No caso do menor, eu posso me aproximar do A tanto quanto eu queira, mas eu nunca chego no A, logo não tem um menor elemento. Assim como eu posso me aproximar do B tanto quanto eu queira, mas eu nunca chego no B, porque não tem o B, logo não vai ter também o maior elemento, ok? Aí nesse caso eu digo que é aberto no A e aberto no B. Aí naquela notação de conjunto, a gente vai ter x pertencente aos reais, tal que o x ele é estritamente maior que o A, já que não conta com o A, e como não conta com o B, vai ser estritamente menor do que o B. Então, isso é a representação através de conjunto desse intervalo aberto em A, aberto em B. Aquela notação usando colchete, quando eu quero usar colchete para indicar aberto, o colchete ele fica dessa maneira. A e B continua vindo separados por vírgula, só muda a posição dos colchetes que eles ficam virados assim. Quando é aberto, você também tem a notação como parêntese, certo? Você pode usar como notação parêntese, somente para aberto. Então, nesse caso, eu poderia utilizar essa notação para indicar intervalo aberto em A e B. Vamos ver outros tipos. Ok? A gente poderia ter também o seguinte, a gente poderia ter fechado de um lado, aberto do outro. Então vamos imaginar aqui a reta dos reais. Aí suponha que nesse intervalo eu considere que tem um A, ou seja, é fechado em A, mas não tem o B. Aí nesse caso vai ser aberto em B.
Então aqui ele tem o A fechado em A, aberto em B. E além disso, a gente considera todos os números entre eles. Aí nesse caso aí ele vai ter o menor elemento, porém não ter o maior. E observe que são conjuntos limitados. Todo mundo ali está entre o A e o B, né? No caso, maior ou igual que A, menor que B, por isso são chamados de intervalos limitados. Na notação de conjunto eu vou ter x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual ao A. Note que como conta com A tem o igual também. Aí como não vai contar com B, então apenas menor do que B. Usando o colchete, onde é fechado, fechado em A fica dessa maneira. E aberto em B, o colchete fica virado, ok? Só que eu disse que para indicar aberto, a gente pode usar parênteses no lado que é aberto. Fechado só tem esse jeito, e no lugar onde é aberto eu posso utilizar um parênteses. Aí ficaria representado daquela maneira. A gente pode ter também um que exclui o A e inclui o B, né? Aí nesse caso, a gente vai ter um assim, ó. Você tem aqui a reta dos reais. Aí supõe agora que não tem o A, ou seja, ele vai ser aberto em A, porém tem um B. Aí nesse caso ele é fechado em B. E aí não esquecer de riscar dessa maneira para dizer que inclui todos os números entre eles. Aí na anotação de conjunto, a gente vai ter o quê? X pertence aos reais, tal que x é estritamente maior que o A, já que não vai contar com o A, porém ele é menor ou igual a B. Aí nesse caso aí ele não tem o menor elemento, porém tem o maior que é o B, certo? Na notação de colchete ficaria aberto em A e fechado à direita no B. E onde é aberto, como eu mencionei, eu posso usar parênteses. Então, parênteses do lado do A e o B, como é fechado, só tem um jeito, é usando o colchete, certo? Esses aí que eu acabei de citar são os intervalos reais limitados. Mas como eu disse, eu ia dividir em dois grupos. Aí vamos falar agora sobre os intervalos que são reais, porém ilimitados. Aí nesse caso, o segundo grupo, eu vou denominar assim, de intervalo real ilimitado. O ilimitado aqui quer dizer o quê? Que vai perder um daqueles limites, né? No caso, os de antes eram limitados à esquerda pelo A e à direita pelo B. Aí, nesse caso, como eu estou dizendo que é ilimitado, aí certamente vai perder um desses limites, ou A ou B, certo? Bom, aí o primeiro, vamos imaginar aqui a reta dos reais. E vamos supor que ele tem o A, é fechado em A. Aí no caso tem o A, porém ele não tem o B, certo? Ou melhor, vai ter o B, porém ele é ilimitado para a direita. Aí para indicar que é ilimitado para a direita, eu vou riscar assim, ok? Aí note que ele inferiormente ele é limitado pelo A, todo mundo é maior ou igual que o A. Ele tem o menor elemento que é o A, porém não vai ter o maior, certo? E ele é ilimitado para a direita. Aí isso na notação de conjunto ficaria assim. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Tudo que está à direita de A é maior ou igual que o A. E na notação de colchete, a gente diz que é fechado pela esquerda no A, e para indicar que é ilimitado para a direita, eu escrevo o símbolo mais infinito. Pode não ter esse mais, certo? Pode botar somente o símbolo de infinito. Porém, vai ficar aberto aqui, ok? Já que infinito não é um número, aí a gente deixa aberto ali.
Ou poderia ser assim, fechado em A e no lugar que é aberto, a gente utilizar um parênteses. Aí no caso é a representação usando o colchete desse intervalo. Eu poderia ter esse mesmo intervalo, porém excluindo o A. Aí excluindo o A ficaria da seguinte forma. Vamos imaginar aqui a reta dos reais. Aí agora eu não vou contar com o A, ou seja, vai ser aberto em A. É aberto em A e é ilimitado para a direita. Aí nesse caso ficaria o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é estritamente maior que o A. Nesse caso, o limite inferior dele é o A, porém ele não tem o menor elemento, pois eu posso me aproximar do A tanto quanto eu queira, mas eu nunca vou chegar no A. Aí, usando o colchete, ficaria aberto em A, aberto para mais infinito, ou eu posso substituir esses colchetes por parênteses, já que é aberto dos dois lados, certo? Eu poderia também considerar ilimitado para a esquerda. Aí, nesse caso, vamos incluir o A, vamos dizer que tem o A e é ilimitado para a esquerda. Então, fechado em A, ilimitado para o lado esquerdo. Aí agora todo mundo que está naquele conjunto é menor ou igual que o A, ou seja, ele tem um limite superior e também, como inclui o A, ele tem um maior elemento que é o próprio A, né? Aí nesse caso, na linguagem de conjunto fica x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual ao A, certo? E usando o colchete, ficaria aberto. Para indicar que é ilimitado para a esquerda, eu escrevo menos infinito. O detalhe aí é que é obrigado a escrever o menos, né? Para indicar que é ilimitado para a esquerda. No caso da direita, eu posso escrever sem um mais, mas no caso da esquerda tem que ter o menos. E aqui é fechado em A. E onde é aberto, eu tenho a opção de usar um parênteses. Então, parênteses menos infinito, fechado em A. E eu posso também imaginar um excluindo o A, né? Um ilimitado para a esquerda que não tem o A. Aí, no caso, agora ele vai ser aberto em A. Eu digo que ele é aberto em A. E é ilimitado para a esquerda. Aí na linguagem de conjunto, eu vou ter que é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que o x é menor do que o A. Ele é limitado do lado direito, porém ele não tem o maior elemento, pois ali eu posso me aproximar do A tanto quanto eu queira, mas eu nunca chego no A por não ter o A, certo? E aí vai ser aberto em menos infinito, aberto em A, e eu posso trocar o colchete por parênteses. Então, nesse caso, já que é aberto, né? Então, trocando por parênteses, ficaria assim, ok? E a gente também pode considerar um intervalo ilimitado que seja ilimitado para os dois lados, mas sem ter um buraco lá no meio, porque aí não seria um intervalo, seria uma união de intervalos. Aí, nesse caso, eu teria que considerar a reta sem buraco nenhum, certo? Ou seja, se eu considerar a reta toda, isso também é um intervalo ilimitado, certo? E é o próprio conjunto dos números reais, que a gente viu que o conjunto dos números reais, ele é representado por uma reta. Aí na notação de conjunto vai ser o próprio R, certo? A notação de conjunto é o próprio R, e usando a notação de conjunto ficaria aberto para menos infinito, aberto para mais infinito, ou usando aqui o parênteses. O detalhe é que esse intervalo ele também é conhecido como intervalo total. Então vou deixar isso mencionado aqui.
Ele é conhecido como intervalo total. Ok? Eu posso mencionar, eu disse que ia mencionar apenas 2 conjuntos de intervalos, mas existe também um terceiro tipo, que é bastante exótico, que seria o seguinte: você considerar aquele A igual B, né? Quando eu considero aquele A lá no início igual B, aí aquele intervalo entre A e B ele vai se degenerar e vai virar um ponto. Aí esse tipo de intervalo a gente chama de intervalo degenerado. Aí no caso, isso vai ser composto por um único intervalo, certo? Que seria você supor o A igual B. Aí se eu olho isso na reta, quando eu suponho o A igual B, aí eu acabo tendo um ponto, certo? Aí no caso só vai ter o A nesse intervalo, já que eu supus que o A é igual ao B. Aí por isso o nome intervalo degenerado. Aquele intervalo lá entre o A e o B, ele se degenerou. Aí nesse caso, na linguagem de conjuntos, como só tem o A, ele passa a ser um conjunto unitário. E usando o colchete eu poderia dizer que é fechado em A e fechado em A. Aí você nota o quê? Que esse é o único intervalo que é finito, que é um conjunto finito, né? Os demais são conjuntos infinitos. Esse aí é finito por só ter um elemento. Agora os demais que a gente viu anterior a esse grupo aí, tá certo? A esse tipo, ele tinha sempre infinitos elementos. A gente teve os limitados, porém eles eram conjuntos infinitos, e teve os ilimitados, que eram conjuntos infinitos também. Aí esse caso bem especial aí é o único que é finito, ok?